vi um moço falando, que eu gosto muito do evangelho e tal, e parece que foi parte lá da... trazer para português, eu não sei. Que ele era um cara que faz cartoon, né? Ele disse que ele ama o evangelho, porém ele mesmo disse, sendo um amante de evangelho, ele não conseguiu entender uma coisa tão simples. Eu tava vendo até um moço hoje que é militar explicando por que as pessoas, o comportamento, toda a questão do pessoal de esquerda eu achei extremamente inteligente. Ele usou psicologia para responder o pessoal, né? Mas eu não quero entrar aqui nessa questão de política, eu quero entrar aqui no evangelho. Eu fiquei bobo dele não saber explicar isso, é uma coisa tão simples, né? Vou tentar não dar spoiler aqui no final, né? E vou até começar, o youtuber falou que no final do evangelho, né? Começou a ter como se fosse uma viagem, isso, aquilo. Eu não posso utilizar, a gente não pode mais utilizar palavras, não pode colocar títulos, tal, no YouTube, tá horrível. Mas aquilo ali representa a memória da pessoa, né? E o que eu acho interessante é o seguinte, começa com a moça lá de cabelo ruivo, né? Ela, como eu posso dizer pra você, ela é muito estressada, ela é muito nervosa, pra ela tudo tá muito errado, ela começa a exigir demais, ela começa a cobrar demais. Mas tudo isso representa o quê? Representa de que, aí começa a explicar o porquê, que a vida dela ali tinha muitas cobranças, ela não tinha resposta para isso. Então ela começou a agir exatamente como ela se sentia em relação à vida. Ela começou a cobrar demais as pessoas, querendo fazer com que as pessoas não tivessem resposta dela. Isso é um comportamento até de alguns haters que estão aqui na internet, né? Eles têm problemas na vida deles, eles transferem o sofrimento dele para as outras pessoas, como para mim ou como várias outras pessoas, né? Mas ela de certa forma ela não é hater, né? Porque o estresse dela chegou a tal nível que ela começou a entrar em uma situação de desexistencialismo. E aí, a partir do capítulo, acho que é o 21 ou 22, começa a entrar nessa questão de desexistencialismo. Mas tudo isso é por quê? Porque os japoneses eles têm uma vida cheia de cobrança. Existe o mundo moderno, aí tem a parte da religião, tem a parte da tecnologia. E você não sabe por que você tem que crescer. Existe muito, como fala, na fase da adolescência para adulto, você começa a se questionar demais as coisas, existe muito compromisso, isso acaba gerando um esgotamento mental, uma depressão ao povo oriental. E o evangelho é isso, ele misturou a Bíblia com a tecnologia e fundiu. Essa série escreveu assim, como que eu posso misturar as questões de Deus, o que é verdade, o que não é verdade, o que é isso, o que é aquilo, por que eu tenho que viver na sociedade, por que eu quero a sociedade, por que eu tenho tanta rejeição da sociedade. E aí a pessoa começa a se culpar, né? A depressão do indivíduo é porque ele começa a se culpar. Fazer uma armadilha aqui. Lembrou. Ele gosta de ser pego pela... Esse daqui gosta de fazer cabo de gato. Então o evangelho em si, né? Do episódio é basicamente isso. É uma pessoa que tem problema tanto na questão da cultura oriental, tanto na cultura também oriental, que Israel ficava entre o Oriente e como fala, Europa, né? O Ocidente, não sei. A questão da cobrança do Japão, a reconstrução do Japão, etc. Ele pegou tudo isso daí e colocou, mas a história é simplesmente uma pessoa que passa muitos problemas, se questiona, quer entender o que ele é, o que ele faz, não consegue encontrar resposta de nada e fica... Os caras estão aprontando ali, eu já volto. Então, eu peguei ele aqui para evitar a guerra aqui. Meu, não fica com ciúme, se eu soltar ele te morde. Ele morde você. Eu não ensinei você a morder os outros. Ele prefere ser você não aprende a morder os outros, meu. Será que depois de velho eu vou ter que ensinar você a morder os outros cachorros, meu? Que vergonha. Que vergonha, Cherokee. Voltando à questão aqui. Aí tem uma parte lá, não lembro de qual dos personagens lá. Mas só que entra em uma pergunta, né? O que a pessoa é, né? E aí ele fala que a pessoa é os sentimentos dela, né? E é o vazio existencial dela. Mas aquilo ali é uma tentativa de entender, né?
que nós somos o quê? Nós somos memórias, nós somos o indivíduo que pode questionar essas memórias e mudar os nossos sentimentos, nossos objetivos. São várias perguntas sobre o que somos, né? Que é extremamente interessante. Ele diz sobre a verdade, né? E é a partir do momento que nós somos as memórias do que aconteceu, né? E tudo que aconteceu vai determinar o nosso estado, se a gente está extremamente desgastado, se a gente, não comete suicídio. O cara que tenta cometer suicídio. Que nós somos o resultado que nós somos resultados da nossa vida, né? Então a gente, como posso dizer aqui, a gente precisa construir uma condição, né, para estar preparado para tudo, para lidar com tudo, né? E você está em uma corrida desgastante, o que vai acabar acontecendo com você? Você vai ficar totalmente desgastado emocionalmente, intelectualmente, comportamentalmente, vai ter um comportamento extremamente agressivo, um comportamento extremamente de estresse. E toda a questão ali do ego, etc e tal, aquilo ali remete ao seguinte: você é normal, aí você vai num psicanalista, num psicólogo, num psiquiatra, e aí aquele monstro lá é o seu lado, do seu subconsciente, você faz uma pesquisa daquilo. Então aqueles médicos ali tal estão estudando o seu subconsciente, ou seja, aquele lugar ali onde que está a Lilith, o Adão, eu não lembro, é uma representação de uma sessão de um psicólogo, de um psiquiatra. E aí o escritor, ele simplesmente quis relatar, muda aqui o negócio, chamou minha atenção. O escritor, ele quis relatar o estado emocional dele, o estado intelectual dele, e ele escreveu essa história basicamente isso. Ele converteu todo... Eu vou furar seu pezinho, hein? Tem que explicar aqui pros haters tudo certinho, senão os haters vão achar que a minha mãe vai furar o pé do cara. É que ela tá tirando a glicemia dela e precisa furar o dedo dela. Aí o cara tá perguntando, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ela faz essa resposta. Então, é basicamente isso o Evangelho. Eu expliquei o porquê que o cara escreveu o Evangelho. Dá pra se fazer como fala, dá pra se fazer um monte de coisas pra falar sobre o Evangelho, etc e tal. Mas eu estou um pouco cansado, estou um pouco desgastado. Eu peguei o X da questão aqui, né? Eu poderia, como fala, até falar sobre minha tese, etc e tal, porque dá para se encaixar nisso daqui. Mas eu estou super cansadão e queria esclarecer aqui vocês aqui, até pessoas que realmente gostam do Evangelho e não conseguem entender. Espero que vocês não fiquem chateados, porque eu expliquei qual é a mente do escritor sobre o Evangelho. Talvez as pessoas vão ficar muito chateadas. E o negócio não é muito complicado, não é muito sem sentido, nem muito sem explicação. E também eu acredito que a falta de verba fez o escritor sentir toda a derrota da vida dele. E ele falou assim, não, vamos colocar uma coisa mais artística aqui, né? Sobre o homem e o dentro da existência, né? Então é por isso que os últimos capítulos são assim. E por isso que a história tem essa pegada. A explicação da história, ela não foge da realidade, ela está dentro da realidade da gente mesmo. Falei pra vocês.